Olá, eu hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente, porque é um vídeo em resposta a um vídeo gravado pelo Gleison Pércio sobre o tema se existe o sábado em Gênesis. Então eu vou colocar o vídeo dele e comentar alguns trechos a seguir. Vamos assistir. Eu, claro, estou me focando na Igreja Adventista porque é o que eu conheço mais a fundo e vou trazer coisas aqui que não vai ter como você não enxergar a verdade. Se você quer saber da verdade, continue assistindo. Se você não quer saber, desligue. Vá ler um livro da Ellen White, vá ler a Escola Sabatina, vá ler qualquer outra coisa assim. Vamos entrar num assunto aqui. A gente vai começar a entrar em alimento sólido agora, sabe? Porque assim, normalmente o que as seitas fazem é manter você no leite e num leite estragado ainda, numa água salgada, que não é a água viva de Cristo, tá? Então vai ser, no começo vai ser um pouquinho difícil de engolir e tal, de ser digerido, mas quando for digerido, aí você vai começar a ser um cristão maduro, porque você vai entender certas coisas que vão libertar você, basicamente. Você vai entender o Evangelho. Interessante. Tá? Para isso é importante que você entenda as duas coisas que eu vou trazer aqui agora, principalmente porque nós estamos falando do sábado. Então, para você entender o sábado, você precisa entender essas duas questões, esses dois tópicos que eu vou falar aqui hoje. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos lá. Sem mais delongas. Existe sábado em Gênesis? Boa pergunta. Um dos grandes argumentos, né, que a Igreja Adventista apresenta ali para fisgar membros até de outras igrejas, enfim, e manter as pessoas ali, é dizer que o sábado não está somente nos 10 mandamentos, mas também na própria criação. Que Deus instituiu o sábado na criação e que Ele mesmo guardou o sábado. É isso que eles dizem. Sim. Então, quem somos nós para ir contra algo que Deus fez muito antes da aliança mosaica, ali da velha aliança, da lei mosaica, né? Ou seja, Ele mesmo, né, guardou esse sábado. Então, assim, você sabe que além disso a Igreja Adventista fala, no final dos tempos, esse vai ser o ponto de controvérsia, a guarda do sábado. Quem guardar o domingo vai para o inferno, quem guardar o sábado vai ser salvo, etc. e tal. A gente vai dirimir todas essas questões em detalhes, nos seus pormenores, para vocês entenderem exatamente por que isso é uma loucura, tá? Uma loucura. Segura aí. Vamos lá. Bom, ninguém quer ser desobediente a Deus. Nenhum cristão, né? Nenhum cristão quer ser desobediente a Deus. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado aqui para não guiar você no erro, certo? Eu não quero desobedecer a Deus, certo. E eu também não quero guiar você, né, de quem, por quem vier os tropeços, né? Melhor que se tivesse amarrado uma corrente no pescoço com uma roda e fosse jogado no rio, ali seria melhor para ele. Então eu vou querer isso? Não. Então eu não quero te guiar no erro e muito menos desobedecer a Deus. Que bom. Agora, quando eu vejo pessoas sendo enganadas de maneira maliciosa, com motivos escusos, né, só para manter ali a máquina do poder eclesiástico rolando, não dá, irmão, não dá, porque eu tenho amigos, tenho família. Enganar as pessoas. Nós vamos falar tudo aqui. Então, assim, eu não tenho a menor intenção de desobedecer a Deus e eu não tenho a menor intenção de desviar você, amigo, irmão que está me assistindo aqui agora. Aliás, muito obrigado pela audiência. Não, eu não sou nenhum satanista, não trabalho pro diabo, também não estou enganado. Eu tenho absoluta certeza do que eu vou trazer aqui para vocês e eu vou provar isso para vocês. Espero que eu vou provar isso para vocês, porque eu quero que vocês sejam libertos. A minha alegria é ver pessoas livres. Pessoas libertas libertam pessoas. Pessoas presas prendem pessoas. Tá? Então vamos lá, gente. Como é que funciona esse negócio aqui? Bom,
Existe um verso em Gênesis, né, que é o verso que os adventistas utilizam para dizer, ó, tá vendo? Ó, o sábado está aqui na criação, Deus instituiu, ele guardou, descansou no sábado. Qual seria esse verso? Gênesis 2, 1 a 3. Vamos ler o que diz ali. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Bom, esse texto foi o texto que o pastor adventista local aqui de Orlando utilizou para me mostrar que eu precisava guardar o sábado. Eu estava completamente errado em não guardar. E ele falou, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Tá aqui, ó, né? Porque assim, eu nasci em berço adventista, eu fiquei até meus 15 anos na igreja adventista, depois eu saí e voltei só com 32 anos aqui em Orlando, através dos estudos desse pastor aí, que me passou esse verso. Começou com esse, né? E eu olhei aquilo e falei, uau, realmente sou um pecador, viu? Vixe, olha aí, tava na minha cara e eu não conseguia enxergar o sábado ali na criação, porque algumas coisas muita coisa eu tinha esquecido, né? Tava muito tempo fora da igreja e assim, eu só fiquei até os 15 anos, então muita coisa eu nem tinha, vários conceitos adventistas, nem tinha aprendido direito ainda. Sim, tive contato, muito contato, era direto, mas eu era, né, um adolescente, uma criança depois um adolescente. Então eu passei a lembrar de muita coisa e a entender muita coisa que a Igreja Adventista pregava somente em 2009 aqui nos Estados Unidos, tá? Recebi os 28 semanas de estudo, lá as 28 doutrinas, e beleza. Eu li isso aqui e falei, meu Deus, vou começar agora a guardar o sábado, que loucura é essa? E passei a guardar o sábado aí do jeito que a Igreja Adventista ensina, né? Muito bem. O que acontece, gente? Será que realmente que esse cara me trouxe é o que ele disse pra mim que é? Será? Porque assim, é muito fácil você enganar o leigo. Sim. Tá? O leigo, que eu era um leigo, ele cai em qualquer coisa. Veja, a Bíblia é um livro muito poderoso, mas pode ser usado, obviamente, e é muito usado para manipular pessoas. Isso é o que mais tem. É o que mais tem, tá? Então, assim, será que é isso mesmo que esse verso quer dizer? Será que é isso mesmo? Hoje eu vou trazer para vocês a verdade sobre esse verso, tá? Qual que é a verdade sobre esse verso? A verdade é essa. Deus, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Deus, ele é onipotente. É um dos atributos de Deus. Ele é onipotente, ele é todo poderoso. Por ser onipotente, Deus não se cansa. Logo, ele não descansa. Aí temos um problema. Não é porque Deus não se cansa que ele não pode descansar. E temos que ver também o significado da palavra o descanso de Deus. Vamos continuar vendo o vídeo. Deus não se deitou numa rede no sétimo dia e dormiu. Deus não dorme. De fato. Aliás, o salmista diz o quê? Se deitou nem dormiu, claro. Vamos ver ali? Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Salmos 121, versículo 4. Só um. Tem várias outras passagens, mas essa é uma delas. Isso indica o quê? Que Deus nunca se cansa. Você já imaginou Deus dormindo? Não, né? Deus não dorme, tá? Ele não se cansa, logo ele não descansa. Mas como assim? Por que Gleison, por que diz ali que Deus descansou? Como está escrito? Eu estou lendo aqui em português. Sim. Você está lendo realmente. Agora é o seguinte. Vamos lá na raiz da palavra, no hebraico, para entender o que o escritor, o autor do livro de Gênesis, que foi Moisés, o que ele escreveu ali. Tá. Veja bem. Essa palavra, esse verbo descansar, tá?
ele no hebraico ele é transliterado por Shavath. Shavath, ok? Que quer dizer o quê? Cessação, ociosidade. Então, é interessante. Shabbat é cessação, ociosidade. Mas o Gleison esqueceu de um pequeno detalhe. Esse verbo também significa descansar ou repousar. Por que será que ele não colocou no vídeo esse significado? Talvez ele esqueceu. Vamos continuar vendo. O que acontece? O que o autor do livro de Gênesis quis dizer? O que Moisés quis dizer com isso? Deus, ele finalizou a sua obra. Ele finalizou a sua obra no 7º dia da criação. E apreciou tudo o que havia feito. Ele não descansou, tá? Isso é mentira. Isso não aconteceu. Ele descansou no sentido de finalizar. Ok, agora eu parei. Finalizei. Descansei nesse negócio aqui. Terminei. Esse é o sentido. Esse é o sentido, quer dizer que talvez a Bíblia está mentindo ao falar que Deus descansou. Vamos assistir mais um pouco. De fato, é bom que você separe um dia, no mínimo, para estar com Ele. Mas quando eu digo assim, um dia é todos os dias. Você pode separar para falar com Deus, para passar um tempo com Deus. Aliás, no Jardim do Éden, Deus vinha todos os dias na viração do dia e passava um tempo com Adão e Eva. Eram todos os dias. Interessante. Antes de continuar, seria bom ver na Bíblia o que diz aqui o verso citado pelo Gleison. No capítulo 2, né, verso 1 diz assim: assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. O verbo hebraico para finalizar, utilizado aqui nesse texto por Moisés, é kalá, que significa cessar, terminar. Isso aí significa esse verbo. Vamos continuar. E no 7º dia, no verso 2, e no 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado. Novamente aqui é utilizado o verbo kalá, que significa cessar, terminar. E ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. E aqui, como o Gleison falou, o verbo utilizado para descansar aqui é Shabbat, que quer dizer cessar e também descansar. Se já nesse verso mesmo ele tinha utilizado a palavra terminar como cessar, o verbo kalá, não cabe repetir a mesma coisa, aqui seria uma redundância. Por isso que o significado utilizado por todas as traduções, não é apenas em português, mas em inglês e com qualquer outro idioma, em espanhol, é utilizada a palavra descansar, que foi escolhida pelos tradutores da Bíblia justamente como a mais própria para usar nesse contexto. Então, aqui se fala que Deus descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. E no verso 3, diz assim: e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que criou e fez. Aí o que ele está falando? Novamente utilizando o verbo Shabbat. Quer dizer, ele descansou. Agora, qual que é o descanso de Deus? O descanso de Deus não é se deitar numa rede, dormir. O descanso de Deus não é porque ele está cansado. E sim, mudar de atividade. Ele cessou a sua atividade criadora para agora se dedicar, separar um dia, santificar esse dia, abençoar esse dia para estar em contato com as suas criaturas, com Adão e Eva. É importante também notar que o Gleison mencionou que todo dia
Deus vinha se encontrar com o casal. E de fato, o que quer dizer isso com o nosso relacionamento com Deus? O nosso relacionamento com Deus não pode ser apenas um dia. Ele tem que ser todos os dias, o tempo todo. Só que o que nós fazemos e o que fala na Bíblia? A Bíblia diz que, no mandamento, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, porque os 6 dias são nossos. Mas o 7º dia, de quem é? Não é meu, nem teu. O 7º dia é de Deus, que Ele reserva um tempo especial para que nós estejamos com Ele, nos relacionando de uma maneira especial. E não é apenas 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas. São as 24 horas que nós temos que reservar para o relacionamento com Deus. Porque não é um tempo meu. Eu não posso usar esse tempo no meu benefício. Vamos continuar assistindo o que o vídeo fala aqui. Mas ele também diz ali que ele santificou e abençoou o 7º dia da criação. Sim, verdade. Isso é verdade. Ele santificou e ele abençoou o 7º dia da criação. Como assim, Gleison? O que você está querendo dizer? Veja, santificar quer dizer separar. Ele separou esse dia. Estamos a verdade. E ele abençoou esse dia. Como o quê? Como um memorial da criação. Super verdade. Agora é importante. Ele separou esse dia como um memorial da criação. O Gleison falou muito bem. Memorial da criação. Agora, o que significa a palavra memorial? Né? Que traz a memória, que traz a lembrança. Certo? Então, quando são construídos memoriais pelo homem para alguns acontecimentos, para algumas situações, o que esses memoriais tentam trazer? Tentam trazer de fato que nós lembremos aquilo que aconteceu. E essa é uma lembrança que perdura no tempo. Então, isso aí é muito importante a gente observar. Inclusive, o próprio Gleison falou sobre o sábado ser um memorial da criação. Vamos continuar assistindo. E não só isso, como esse dia era um dia perfeito. Veja bem, esse foi o primeiro dia perfeito que ele criou. Por quê? Porque não existia pecado, porque a obra da criação havia sido finalizada, tudo estava no seu lugar, o homem, não existia pecado, o homem não se cansava, tá? Estava tudo perfeito. Ele vinha, passava um tempo com Adão e Eva, era tudo perfeito. Então ele abençoou esse dia e ele santificou esse dia. Exatamente. Ele abençoou esse dia, não é passar um tempo, é passar o dia, né? Então ele abençoou e santificou o dia. Não abençoou e santificou 1 hora, 2 horas, não. Foi o dia completo, né? O dia completo. O dia perfeito, como o Gleison fala, né? Então vamos continuar assistindo mais um pouco. Agora, o que ele não fez foi abençoar e santificar todos os dias, 7 dias depois desse da criação. Ou seja, ele santificou e abençoou o 7º dia. Aí ele abençoou e santificou o 14º dia. Né? Aí ele abençoou e santificou o 21º dia. Aí ele abençoou e santificou o 28º dia. Não. Ele abençoou e santificou um dia, que foi o 7º. Somente. Ponto. Ir além disso, gente, presta atenção. Ir além disso é você criar doutrina em cima do silêncio bíblico. Como? Como, Gleison? Não foi o 14º? 21º? Não? Então, se o sábado foi estabelecido como um memorial da criação, foi um memorial de memória curta, porque como iria durar apenas um dia, um sábado? Não podemos fazer ou criar uma doutrina em cima do silêncio bíblico. Vamos continuar assistindo aqui. O texto bíblico fala que ele abençoou e santificou o 7º dia. Não fala de sábado,
não fala de sábado. Aliás, então, né, um dos tópicos era esse. Existe sábado em Gênesis? Não existe a palavra, o substantivo sábado não existe no livro de Gênesis. Pode procurar, Adventista. Pausa o vídeo aí, vai procurar. Tá bom, vamos pausar o vídeo. Vamos pausar o vídeo. Vai no Strong, vai aonde você quiser. Procurar saber. Me mostra onde que tem a palavra substantivo sábado em Gênesis. Isso. Não existe. Existe o verbo dativo shavat, que quer dizer finalizar a obra. Shabat, cessar. A obra, cessar. Ponto. Descansar também significa. O resto é balela. É balela. Adventista para que ele possa te enganar. Então, é balela de um adventista para que possa te enganar. Não podemos criar doutrina em cima do silêncio bíblico. Mas é importante a gente deixar que a própria Bíblia ela nos explique se existe de fato sábado em Gênesis ou se não existe. Como bem falou o Gleison, o substantivo sábado não existe. Porém, no livro de Gênesis nos fala: abençoou e santificou o 7º dia. Então aí nós precisamos saber, para ter certeza se existe ou não existe sábado em Gênesis, sabe que dia 7º é esse. E o mesmo autor, Moisés, nos explica que dia que é esse 7º dia, né? Então vamos lá no livro de Êxodo. No capítulo 20 e no verso 10. É uma das muitas passagens que identificam o 7º dia, né? Que diz: mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. E continua. Quer dizer, aqui nós vemos que o 7º dia mencionado em Gênesis é o sábado. Isso aí é muito importante, porque a gente vê que é uma questão apenas de consultar a Bíblia. Se nós vemos um texto na Bíblia que não entendemos muito bem, não adianta fazer teologia ou criar doutrinas em cima do silêncio bíblico. Já que não está escrito sábado em Gênesis, vamos procurar saber pela Bíblia qual que é o 7º dia. Se é segunda, terça, quarta, quinta, domingo. Na verdade, o 7º dia aqui, segundo a própria Bíblia, e tem outras passagens também falando a mesma coisa, o 7º dia é o sábado. Então, eu já identifiquei qual que é o 7º dia. Então, o 7º dia existe no livro de Gênesis, sim, não como substantivo, mas sim como confirmação da própria palavra de Deus explicando qual que é esse 7º dia, né? Nós vamos continuar assistindo esse vídeo aqui. Tá? Bom, quando que aparece a primeira vez a palavra sábado na Bíblia? Somente em Êxodo 16. No capítulo 16 de Êxodo é a primeira vez que Moisés utilizou a palavra Shabat, o substantivo Shabat. Primeira vez. E ali sim houve uma ordem direta de Deus para o povo de Israel somente, para que eles observassem o sábado ali como um dia sagrado, descansassem. E teve vários motivos para isso, a gente vai falar extensivamente a respeito disso nos próximos vídeos. Outra coisa, essa história de que os 10 mandamentos existiam, Ellen White diz que existia no céu, e daí já no céu existia, né? E daí foi colocado também no Éden, os 10 mandamentos. Ou seja, sempre existiu. É uma lei eterna de Deus, sempre existiu. Ok.
Explica uma coisa aqui. Como que Adão e Eva iriam descansar se não havia cansaço? Primeiro ponto. Segundo ponto, não havia pecado, então não havia cansaço. Terceiro ponto, eles iriam adulterar com quem, gente? Com a girafa? Com o elefante? Com quem? Com quem que Adão iria adulterar? Ele iria cobiçar o que de quem? Vocês estão entendendo a loucura? Não tinha isso. A única ordem que Deus deu para eles foi: não comam do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a única lei, a única ordem que Deus deu para Adão e Eva ali. Algumas perguntas, né, que ele falou. Como Adão e Eva descansariam sem cansaço? Adão e Eva não descansaram porque estavam cansados. Eles simplesmente não estavam fazendo as atividades corriqueiras deles, deram uma pausa e foram se encontrar com Deus, que Deus é o nosso descanso. É o dia que Ele reservou para estar conosco. E depois ele fala assim: eles vão adulterar com uma girafa. Na verdade, eles não adulteraram com uma girafa, mas sim, eles adulteraram com a serpente. Porque sempre Deus ilustrou o relacionamento dele com seu povo como um casamento. E cada vez que o povo de Israel traía o relacionamento ou se desviava do relacionamento com Deus, ele chamava uma nação adúltera. Então, aqui nós vemos que Adão e Eva, eles adulteraram sim. Não como uma girafa, mas como uma serpente. E aqui ele pergunta assim: cobiçar o que de quem? E realmente o pecado da cobiça está presente na queda de Adão e Eva. Porque a serpente disse assim: vocês serão como Deus. Então a cobiça, a vontade de ser assim como Deus, não no caráter, mas ter as coisas que Deus tem, cobiçar aquilo que Deus é totalmente errado. E eles cobiçaram sim, por isso que eles caíram e eles pecaram, pela cobiça. O mesmo pecado que Lúcifer teve lá no início, quando ele desejava ocupar o lugar de Deus. Foi a mesma coisa, cobiça. E é muito importante, porque em 1 João 3,4, aqui, nós vamos ver o que diz aqui, 1 João 3,4. Qualquer que cometer pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então aqui está bem clara a definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei. E a pergunta é: Lúcifer pecou? Claro. E se não existia a lei, como que poderia existir pecado? Adão e Eva pecaram? Sim. Por quê? Porque transgrediram a lei. Sem lei, não há pecado. Vamos ler lá em Romanos, no capítulo 4. E no verso 15. Porque a lei opera ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Então aqui diz que sem lei, sem transgressão. Então a lei de Deus estava presente no céu e estava presente no Éden também. Não, talvez na forma exata dos 10 mandamentos, porém, os princípios da lei se resumem em 2 mandamentos. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, de fato, nós vemos que aqui existia lei. Vamos continuar vendo o vídeo. Agora,
Mais um ponto interessante aqui para você entender melhor esse assunto da criação ali do 7º dia. Olha só que interessante isso aqui. Todos os dias da criação, com exceção do 7º, todos os dias, Moisés escreveu assim, ó: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Assim por diante, até chegar no dia 6º, né? Isso começa lá em Gênesis 1:5 e vai seguindo, tá? Só que quando ele chega no 7º dia, Moisés não escreve que houve tarde e manhã. Você já parou para prestar atenção nisso? Por que ele não escreveu que houve tarde e manhã no 7º dia? Tudo que está na Bíblia ou que não está possui um motivo. Nesse caso existia um padrão. Chegou no 7º, opa, cadê? Cadê o houve tarde de manhã? Não tem. Por quê? Eu vou explicar o porquê, tá? O que tudo indica, tá? Eu não vou falar que eu tenho 100% de certeza igual os adventistas, porque eu não tenho 100% de certeza daquilo que não está escrito. Porém, o que tudo indica é que esse dia era para ser um dia eterno. Por isso que não houve tarde de manhã. Por isso que ele não escreveu houve tarde de manhã. Era para ser um dia eterno, perfeito. Era um dia perfeito. Era um dia que Deus não queria que acabasse. Né? Era um dia que não havia pecado. Era um dia que a comunhão com o ser humano era maravilhosa, era direta, era face a face. Então, assim, preste atenção nisso, tá? Porque existe essa diferença e essa diferença é importante. Eu estou dizendo aqui que não houve tarde de manhã no 7º dia, com certeza. Não sei, talvez houve, mas Moisés não escreveu, tá? Eu não sei quanto tempo durou esse dia, a gente não sabe. Será que durou 24 horas? Será que durou 48 horas? Será que durou séculos? A gente não sabe quanto tempo durou esse 7º dia. Isso é muito importante que a gente também entenda. Era um dia diferente, era um dia para ser eterno, e era um dia que apontava para Cristo. O sábado era uma sombra, o 7º dia era uma sombra de Cristo. Também, o sábado também. Era um dia que apontava para um milênio sem pecado, né? um milênio perfeito. Posterior ao milênio, também perfeição, tá? Sem pecado, sem nada disso. E, ou seja, apontava para várias coisas, tá bom, gente? Então, assim, é importante que a gente entenda essas questões, tá? Para que a gente possa dar sequência no que a gente vai falar aqui. Então, assim, todas as características, esse dia com todas as suas características e condições, ele foi feito para ser eterno. Infelizmente ele deu ali, Deus, felizmente ou infelizmente, eu acredito que seja até felizmente, ele deu ao ser humano o livre-arbítrio e a possibilidade de pecar, e foi isso que aconteceu. Pecou, caiu, já era. Esse dia, infelizmente, chegou ao fim. Moisés não escreveu que houve tarde de manhã? Interessante. Será que Moisés se esqueceu daquilo? Mas vamos ver aqui o que nos fala o livro de Gênesis com relação a isso. Aqui no verso 14, no 4º dia da criação, diz assim: E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias, e para anos. Quer dizer, já no 4º dia, existia tanto o sol, quanto a lua, quanto as estrelas, e eles separavam o quê? Os dias. E separando os dias, nós temos certeza de que o sábado foi um dia de 24 horas. E mais ainda, se Deus estabeleceu a separação aqui, os luminares, né? Aqui para separar o dia da noite e para sinal de estações, de dias e de anos. E aqui nós vemos claramente, um ano representa o tempo, né? Que a Terra demora em torno do Sol. A Lua também é a separadora de meses, né? A cada lua nova, um mês novo. E aqui nós vemos também uma coisa, um ciclo, né?
como o ciclo anual, ciclo mensal. Nós temos um ciclo novo, que é o ciclo semanal. E esse ciclo semanal, o interessante é que não é determinado por astros. Esse ciclo semanal é determinado pelo próprio Deus. Ele estabeleceu um ciclo de 7 dias. E ao 7º dia era um dia separado para Deus. E esse dia 7º, separado para Deus, né, era um dia especial, porque ele santificou e abençoou. Muitas vezes na história da humanidade, tentaram quebrar esse ciclo semanal de 7 dias. Inclusive na própria Revolução Francesa, uma semana de 10 dias, enfim. Mas tiveram que voltar para o ciclo de 7 dias. Porque nós sabemos que isso aí foi estabelecido por Deus e está dentro da nossa própria criação. O ser humano foi feito para descansar de noite. E o ser humano foi feito para ter um reencontro com Deus, recarregar as baterias, tanto físicas, emocionais, espirituais, a cada 7 dias. Isso aí não fui eu que determinei, não foi a Igreja Adventista que determinou, foi o próprio Deus, através da sua palavra. Mas vamos continuar assistindo o vídeo para ver o que é. Vem aqui. Então, gente, para resumir aqui, tá? O que a gente precisa salientar com relação a esse tema aqui? Existem 4 pontos, então, gente, que a gente precisa resumir e salientar aqui com relação a esse tópico para que a gente possa finalizar esse assunto e ter uma melhor didática, né, a respeito disso. Então, mais ou menos 4 situações em que a Igreja Adventista traz com relação a isso aqui, que não procede, tá? Já vamos resumir aqui agora. Primeiro ponto, tá aí na tua tela. Em absolutamente nenhum momento existe qualquer tipo de mandamento ao homem, Adão e Eva, ou qualquer outro patriarca, na verdade, para a guarda ou descanso do 7º dia por parte de Deus em todo o livro de Gênesis. Segundo ponto, o substantivo sábado não existe em nenhum lugar no texto bíblico ligado à criação. Aliás, em nenhum lugar no livro inteiro de Gênesis a palavra sábado como dia é sequer mencionada. A sua variação em forma de verbo, shavath, é usada nos versos que apontamos em Gênesis 2, 1 a 3 somente, contudo com o sentido de finalização da obra, como já dito. Esse é um argumento que é criar teologia em cima do silêncio bíblico. Como no primeiro argumento, que não existe nenhum mandamento para nenhum patriarca, para Adão e Eva, para ninguém, para guardar o sábado. Mas também não tem nada que diga que não era para guardar o sábado. E a gente vai ver mais adiante como que a gente pode ver que de fato Abraão, né, guardou o sábado. E vamos ver aqui que a questão do silêncio de Deus com relação a guardar o sábado ou não. Por exemplo, Josué guardou o sábado, o sucessor de Moisés. Provavelmente vocês vão concluir que ele guardou o sábado. Mas não existe nenhuma passagem, nenhum texto que diga que Josué guardou o sábado. Se a gente vai mais para frente nos Juízes, até o próprio Davi, nós não vemos ele guardando o sábado. Será que por isso eles todos não guardaram o sábado, porque não está registrado alguém guardando o sábado? Mas vamos continuar assistindo aqui. Terceiro ponto, Adão e Eva nunca teriam guardado o sábado, como ensina a Igreja Adventista, em absolutamente nenhum relato do livro de Gênesis, até porque no jardim, enquanto não havia pecado, não havia cansaço, portanto não havia descanso, né? Além disso, o 7º dia da criação seria o 2º dia para Adão e Eva, visto que eles foram criados no 6º dia. Mas mesmo que a semana tivesse continuado e após isso Deus tivesse instituído a guarda do sábado para eles, como que seria essa guarda exatamente? Tudo era perfeito, sem pecado, sem cansaço, além de uma comunhão constante com Deus todos os dias. Qual seria então o propósito de uma guarda de sábado no Éden?
Né? De qualquer forma, não existe nenhuma menção de nada remotamente perto disso no texto bíblico. Exatamente. Isso aí é o que a pessoa não quer entender. Porque se o sétimo dia foi separado por Deus para Ele, né, como um tempo dele, não é uma questão de que existisse um cansaço físico no mundo perfeito e no mundo espiritual. Porque esse tempo é um tempo de relacionamento, um tempo de espiritualidade. E não é 1 hora ou 2 horas, é o dia inteiro. É interessante esse argumento de Adão e Eva. Seria o segundo dia, né? Eles foram criados no 6º dia. Na verdade, seria o primeiro dia para eles da existência. Mas imagina, aqui nós já vemos a graça de Deus. O que eles tinham feito para merecer um tempo com Deus, para descansar com Deus? Nada. Então, esse dia foi realmente, não porque eles estivessem cansados ou porque se completou o ciclo. A primeira coisa que Deus quer fazer com o ser humano é se relacionar com Ele. Por isso que a primeira coisa que aconteceu com o casal foi o encontro com Deus no dia que Deus já tinha separado para eles, que era o 7º dia. Quarto ponto. Além de não existir qualquer menção de que Adão e Eva guardaram o sábado como dia sagrado, nenhum outro personagem do livro de Gênesis aparece em qualquer momento guardando o sábado. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nenhum patriarca, né, mencionado como guardadores do sábado. Então, assim, como já dito, somente no capítulo 16 do livro de Êxodo é que o sábado é mencionado na Bíblia como sendo um dia a ser observado, e ainda assim somente pelo povo judeu, gente, tá bom? Essa é a verdade a respeito desse verso, a respeito de todo o livro de Gênesis com relação ao sábado. Tá aqui, tô te entregando essa chave. Tá aí uma das chaves que eu entreguei agora para você. Tá aí contigo. Faz o que você quiser com isso. Agora, isso aqui é interessante, né? Como eu já mencionei para vocês, tem muitas personagens bíblicas que não são mencionadas guardando o sábado, né? Mas essa questão do silêncio bíblico tem algum propósito, tem alguma intenção por parte de Deus, né? E eu notei mais uma coisa. Um dos maiores bloqueios para um adventista entender a questão do sábado, sabe o que é? Ele não entende o conceito de aliança. Não entende o conceito de aliança. E é por isso que a gente vai falar agora sobre a aliança abraâmica e vamos deixar tudo às claras aqui, aos poucos, para que você entenda a aliança abraâmica, para que você entenda depois a velha aliança e depois a nova aliança. Mas para que você entenda a nova aliança, você precisa entender a aliança abraâmica. Bom, a gente poderia muito facilmente, porém intelectualmente insuficiente, explicar que a diferença entre uma aliança e outra, né, seria assim: a velha aliança é a que existia antes de Cristo e a nova aliança depois de Cristo. Não, é verdade, porém tá muito raso, a gente precisa se aprofundar, tá? Existem vários elementos bem mais complexos do que simplesmente isso para diferenciar essas alianças, tá? E na verdade, assim, muita gente pensa que a velha aliança é uma aliança feita entre Deus e o povo de Israel. Tá certinho, é isso mesmo. Porém, muita gente pensa que a nova aliança é uma aliança feita entre Deus Pai, ou entre Deus e o povo gentil. Isso aí tá errado. Isso aí tá errado. Tá errado? Eu vou falar quais são as partes da nova aliança e depois eu vou explicar direitinho. Mas eu vou resumir aqui rapidamente para você entender essa parte. A nova aliança não é feita entre Deus e o povo gentil. A nova aliança é uma aliança feita entre Deus Pai, pega Deus essa Pai. chave, e Deus Filho. E Deus Filho? Deus Pai e Deus Filho. Nova aliança é isso daí, tá? Estranho. Toda a aliança de Deus, todas essas alianças da Bíblia, desde a aliança adâmica,
até a nova aliança, foram feitas entre Deus e o homem. Não tem uma aliança entre Deus e Deus. Isso é que está errado. Se a gente vai lá em Jeremias, no capítulo 31 de Jeremias, onde é mencionada a nova aliança, no verso 31 do capítulo 31, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que eu fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para tirá-los da terra do Egito. Porquanto eles quebraram meu pacto, embora eu os tenha desposado, disse o Senhor. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, disse o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo, e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quer dizer, não existe aliança entre Deus e Jesus. O que existe é uma aliança entre Deus e seu povo, entre Deus e o homem, como sempre foi. Nós, os gentios e também os judeus que se convertem, somos colocados debaixo do guarda-chuva de Cristo. Nós entramos debaixo dele e Deus Pai olha para nós como se fôssemos Jesus, digamos assim, né? Claro que ele sabe que a gente não é Jesus, mas porque Cristo cobriu todos os nossos pecados através do sacrifício dele. Isso que a igreja não está falando é graça. A gente recebe, herda essa aliança, a gente entra como co-herdeiro, ali como herdeiros, tá? Por quê? Porque por causa do sangue de Cristo que acaba cobrindo tudo. Então, pela justificação, pela fé, através da graça, né? Nós somos salvos e inseridos aí nessa nova aliança. Então, é importante que você saiba disso. E agora a gente vai explicar a aliança abraâmica para você entender melhor essa questão. Mas por quê? Como assim, Luiz? A aliança é feita entre Deus e Pai. Como assim, calma. Luiz? Você vai entender tudinho com calma, você vai fica frau aí, vai dar tudo certo. Na verdade fica meio difícil, né? Está fazendo uma confusão de um monte de elementos. Justificação pela fé, a justiça de Cristo no meu lugar, no teu lugar, e a nova aliança. Jesus mesmo com os discípulos falou: esse aqui é o sangue da nova aliança, né? Quando eles estavam celebrando a Páscoa, né? Antes da morte de Jesus. Então, o sangue da aliança que foi derramado por Jesus, né? Em benefício meu e em benefício teu. Essa aí é a nova aliança, a aliança que Deus fez conosco. Não é uma aliança que Deus fez com Jesus, e sim uma aliança que fez com o ser humano, como Jeremias mesmo diz assim. Eis que vem dias, disse o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não foi com Jesus, e sim com seu povo. E quem foram os sujeitos ativos dessa aliança foram Deus Pai e Deus Filho. Mas claro, a aliança foi feita com Abraão, tá? Quando a gente chegar na nova aliança, essa é uma chave que você precisa ter para poder entender a nova aliança, beleza? E daí vai te ajudar também a entender o sábado, enfim. Nós vamos explicar toda a questão das alianças aqui, que é muito interessante e muito importante. Consequentemente, você vai acabar entendendo a questão do sábado, tá? Calma, vai dar tudo certo. Aqui a igreja falou muito bem. Quais foram os sujeitos ativos da aliança abraâmica? Deus Pai e Deus Filho. E tem o verso, né, que diz que Deus estava com Jesus reconciliando consigo o mundo, não é? Mas com quem foi feita a aliança abraâmica, igreja? Com Abraão, né? Então aqui nós vemos Jesus, nós vemos Deus fazendo uma aliança com Abraão, com o homem. Então sempre a aliança é feita entre Deus e o homem,
como foi feita com Abraão. Gente, a graça ela está presente na Bíblia toda, tá? Inclusive na velha aliança. Na Bíblia não quero toda, confundir vocês, mas inclusive na velha aliança, por quê? Porque se não fosse pela graça, Deus não tinha nem tirado o povo do Egito, tá? Pela graça, então assim, exatamente. calma. A velha aliança, na velha aliança, não tem um ataque cardíaco ainda, um infarto aí, um AVC. Na velha aliança, o povo de Israel era justificado pela lei. Não era pela fé. Pela lei? Não era pela fé? Graça. Mas sim, a graça esteve presente em várias situações ali na velha aliança. Mas enfim, calma. A gente vai explicar tudo isso bonitinho, vocês vão entender. Fiquem tranquilos. Tem muito vídeo pela frente ainda. Como assim? A graça esteve presente em várias situações na velha aliança, porém eles eram salvos pela lei. Como que a gente vai conciliar isso? Graça e lei, porém a salvação não é pela graça e sim pela lei. Fica bem confuso, né? Como entender essa aliança? Na verdade, o que acontece? Sempre, desde que o homem pecou, até os nossos dias e até Jesus voltar, sempre a salvação foi, é e será pela graça, unicamente pela graça. Por quê? Porque a lei não tem poder de salvar ninguém. A lei só tem poder de condenar, porque a lei é perfeita, é santa, é justa, é boa, segundo a Bíblia fala. Porém, o que acontece? Como eu sou incapaz, como ser humano, de cumprir os preceitos da lei, veio Jesus e morreu no meu lugar, para justificar toda a minha imperfeição. E para me apresentar perante o Pai, sem mancha, sem mácula, pelos seus méritos, não pelos meus. Porque ninguém, nenhum ser humano, em época alguma, foi capaz de cumprir a lei de Deus. Por isso que Jesus veio aqui, morrer no nosso lugar, porque não existia e nem poderia existir um homem assim como Jesus foi. Perfeito, sem mancha, sem mácula, que conseguiu cumprir exatamente a lei de Deus. E por isso, na sua perfeição, é aquilo que nós aceitamos, o sacrifício de Jesus em nosso lugar, para que nós sejamos vistos por Deus, como bem Gleison falou. Assim como Jesus estivesse vendo, aliás, assim como Deus estivesse vendo Jesus. Isso aí é super importante. Ninguém nunca foi justificado pelas obras da lei. Nem poderia ser. Se Deus tivesse estabelecido essa justificação pela observância da lei, Ele estaria condenando os homens. Isso aí Deus não queria fazer. Uma pausa aqui, parênteses. Toda aliança possui três situações. Primeira situação: partes. Existem as partes de uma aliança. Nesse caso, Deus e Abraão. Deus e Abraão. Deus e segunda questão. Primeiro parte. Segundo, leis. Quais são as regras dessa aliança? Se a parte ali que vocês vão entender, tem o suzerano, o vassalo, é meio complicadinho, mas eu vou explicar bastante nos próximos vídeos. O vassalo, que é a parte mais, digamos assim, inferior da aliança, ele tem que cumprir determinadas normas para que o suzerano possa cumprir a parte dele. Então existem as leis dessa aliança. E o terceiro ponto é: existe um sinal. Toda aliança existe partes, leis e sinal. Na aliança abrâmica, o sinal era o quê? A circuncisão. Tá? Então olha o que aconteceu aqui. Note que esse sinal veio depois que Deus já vinha
imputado a Abraão, acreditado ele como justiça a fé que ele teve. Só depois de muito tempo agora ele vem com um sinal, né? Mas existe esse sinal, existiu esse sinal e é o sinal da aliança abrâmica. Olha como que a Bíblia descreve o momento ali, esse momento crucial na vida de Abraão. Olha só. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Gênesis 17, 9 a 11. Bom, a gente viu também o quê? Que além disso, né, Abraão foi acreditado como justo pelos seus atos de obediência e fé ao longo dos anos. Obediência por ter saído de Ur, para uma terra que ele não conhecia, obediência em circuncidar todos os homens e meninos da sua casa e pela obediência em levar o seu filho como sacrifício no Monte Moriá. Mas o que a gente nunca vê na história de Abraão, tá, é ele obedecendo um conjunto de regras, como por exemplo os 10 mandamentos. Não, tá? Definitivamente em nenhum momento a gente vê Abraão guardando o sábado. Não tem isso, tá, na Bíblia. Então, o que a Igreja Adventista utiliza? Ela utiliza esse verso aqui para dizer que Abraão guardou o sábado. Olha só. Tornarei seus descendentes... Tá, em Gênesis 26, 4, 5. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio de sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Ok. Tá, não tem como a gente tirar disso aí que Abraão guardou o sábado. Mais uma vez, a palavra sábado nem aparece em Gênesis, tá? Então o que a gente tem aqui é, tipo assim, quais foram essas leis, esses mandamentos, esses preceitos? A gente não sabe. Muito provavelmente foi o quê? Saia da terra de Ur, circuncide os seus... as pessoas do sexo masculino da tua casa, a lei da circuncisão aí, tá? Mandamento do que? Saia da sua terra. Mandamento, sacrifique seu filho, né? Então assim, esses preceitos, mandamentos foram diversos, mas nada a ver com sábado, gente, nada a ver com sábado, tá? Olha o que Gênesis 22, 15 e 18 diz. E disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Tá? Sua descendência conquistará cidades, os que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Foi porque ele obedeceu. Então, isso daí, não a guarda do sábado, tá? Então, a maior obediência de Abraão foi entregar o seu filho amado, seu único filho. Vamos ver aqui. Vamos tirar alguma dúvida. Na Bíblia aqui, ele fala, né, que o inglês não fala que ele não sabe quais serão esses mandamentos. Mas o que a gente pode ver aqui? Ele diz que Abraão obedeceu os preceitos, mandamentos e leis, né? Então, vejamos lá em Êxodo 16, para ver se a gente tem alguma dica para saber que preceitos, que mandamentos, que leis eram esses. Êxodo 16, aqui não, no verso 26 a 28, né? Diz assim: 6 dias colhereis, mas no 7º dia, que é sábado, nele não haverá. E aconteceu que saíram alguns do povo no 7º dia para juntar e não acharam nada. E olha aqui o que diz no verso 28. E disse o Senhor a Moisés, Deus falou a Moisés, até quando recusareis a obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Então aqui nós vemos no texto de Êxodo que Moisés usou as mesmas palavras que estão lá no Gênesis, referindo-se a que Abraão guardou os mandamentos, os preceitos e as leis. E aqui ele está relacionando diretamente os mandamentos e as leis com o sábado. Então, como não podemos concluir que Abraão, segundo a palavra de Deus, ele guardou o sábado? E aqui a gente vê que tem outras passagens também que estão falando a mesma coisa. Vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 5 de Deuteronômio.
E no verso 1, diz assim: E Moisés convocou todo Israel, e lhes disse: Ouvi, ó Israel, os estatutos e os juízos, que digo aos seus ouvidos hoje, para que os aprendais e os guardeis e cumprais. Né? E aqui ele fala estatutos e juízos. Né? Então essas palavras usadas aqui em Deuteronômio, na introdução da apresentação, da reapresentação dos 10 mandamentos, também foram as mesmas utilizadas no verso de Gênesis com relação à obediência de Abraão às leis e preceitos. Então, como que não posso saber que mandamentos eram esses? Claro que posso. Na própria Bíblia diz. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não adianta eu ficar criando teologia em cima do silêncio da Bíblia. Dizer, não sei que mandamentos serão esses, não tenho certeza, foi para se circuncidar, para sair da terra. Não, a Bíblia é bem clara. Mandamentos, preceitos e leis. E ele é relacionado diretamente com a lei de Deus e com 10 mandamentos. Uma outra coisa interessante é o seguinte, quando ele fala ali de leis, né, você guardou meus decretos e minhas leis, tá? Sim, obedeceu. Note bem, preceitos, mandamentos. Quando, via de regra, leis. quando o autor ali do Pentateuco, né, quando Moisés, algum autor do Velho Testamento, até mesmo no Novo Testamento, quando ele queria se referir à Torá, né, os 613 leis da Torá, ou até mesmo aos 10 mandamentos, ele não falava leis, ele escrevia lei, no singular. A lei no singular era a lei mosaica, tá? Mas quando ele usava leis, não se referia à lei mosaica. Eram outras leis, eram outras questões ali. Então, assim, isso também é importante para a gente entender essa questão. E mandamentos, em nenhum momento ele fala que foram os 10 mandamentos. Não, tá? A Igreja Adventista tenta linkar isso aos 10 mandamentos para poder prender o cara ali guardando o sábado. De fato aqui, ele está falando com relação a leis no plural, que não se refere à lei de Deus, que não se refere a nada. Mas aqui a gente vê as mesmas passagens que eu acabei de ler para vocês. Fala assim, agora esses são os mandamentos, estatutos e juízos. Deuteronômio 6, Deuteronômio 5 fala assim, os estatutos e juízos, né? E também na outra passagem de Êxodo 16, né? Êxodo 16, no capítulo 16, no verso 28, que diz assim, se referindo inclusive ao sábado, né? Diz assim, e disse o Senhor, no verso 28, né, a Moisés, até quando recusareis a obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? E aqui meus mandamentos no plural e minhas leis no plural se refere especificamente ao sábado, que está nos versos anteriores no contexto. Então aí nós vemos que realmente não é como o Gleison está falando. Isso talvez você fale, tá, Gleison, mas isso não é suficiente para mim. Não tem problema, gente. Vamos colocar aqui então os últimos pregos no caixão dessa história. Como? Indo nas cartas de Paulo. Olha só. Não foi, Romanos 4,13, não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Olha lá. Gálatas 3,18. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, lembra?
Abraão estava dormindo quando fez aliança. Mediante promessa. Agora, o último texto que aqui você pode sublinha. Esse texto, vai na tua Bíblia e vai sublinhando. Agora, esse último você precisa saber. Esse aqui talvez seja a maior chave que eu vou dar para vocês hoje, no vídeo de hoje. Anota aí, pega a tua Bíblia, vai em Gálatas 3,17. Olha isso, gente. Isso aqui desmonta com toda essa ideia de que alguém guardou o sábado no período ali de Gênesis, os patriarcas, etc. Olha isso, Gálatas 3,17. Quero dizer isto, a lei, 613 leis da Torá, a lei mosaica, que veio 430 anos depois de Abraão, 430 anos depois de Abraão, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Gente, a lei só surgiu 430 anos depois de Abraão. Como que Abraão teria guardado o sábado, gente? Pelo amor de Deus. A lei só veio 430 anos e acabou, cara. Acabou. Por favor. Não pode, gente. Você entende que esse povo vive em negação, vive numa loucura, numa ilusão, numa fantasia, algo que foi criado por homens, loucuras. E falam ainda em nome de Deus. Tá aqui, cara. Gálatas 3,17. A lei só veio 430 anos depois de Abraão. Não tinha guarda do sábado, não tinha lei sobre o sábado, não tinha lei nenhuma mosaica. Nenhuma. Ok? Paulo falando. Você quer acreditar em Paulo? Ou você quer acreditar num pastor adventista? Ou você quer acreditar em Ellen White? Me diga. Loucura, negação e fantasia. Sempre, através de toda a história, nós vemos que Deus estabeleceu uma aliança com o homem, né? E sempre a aliança foi baseada nos mesmos princípios. E os mesmos princípios da antiga aliança, que foi feita no tempo do povo de Israel, com os 10 mandamentos, a única diferença da nova aliança, segundo Jeremias 31, diz que ele escreveria a lei no coração. Então, a aliança, na forma aqui dos 10 mandamentos, foi estabelecida por Deus. E Ele confirma a cada aliança as mesmas questões. Fidelidade aos seus mandamentos. E o que são os mandamentos? O amor. O fundamento do caráter de Deus, que é a sua lei, é o amor. Portanto, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas são os 4 primeiros mandamentos. E amar o nosso próximo como a nós mesmos são os 6 restantes. Então, essa questão da lei que veio 430 anos depois, de maneira formal. Porque até no próprio mandamento, no 4º mandamento, ele fala assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mesmo antes, no deserto, em Êxodo 16, né, é mencionado, a queda do maná, já existia o sábado. Portanto, nós não devemos dizer que essa lei que foi dada a Moisés em tábuas de pedra não existia previamente, porque já existia. O próprio sábado já existia. Nós vemos a existência dele pela queda do maná. E nós já provamos, né, que os mandamentos e as leis referentes às guardadas por Abraão também são a mesma expressão que foi utilizada nas passagens de Êxodo 16, Deuteronômio 5, Deuteronômio 6. Né? Então, tudo isso aí não anula. Qual é o contexto que Paulo está se referindo ali em Gálatas, né? 3,17, né? Que fala assim:
Gálatas 3. A lei, né, que veio 430 anos mais tarde, não pode anulá-lo. Né? Anular o quê? Do que está falando? Da promessa. Da promessa que um dia viria Jesus a morrer no meu e no teu lugar. Porque se a justiça fosse pela lei, não precisava Jesus ter vindo morrer por nós. Ele veio porque foi prometido um Redentor. Desde Adão e Eva, em Gênesis 3,15, falando do Redentor que viria. Depois a promessa reiterada para Noé, através da aliança noética. Depois Abraão, né? E todas as outras alianças sempre eram na promessa de um Redentor. A promessa que foi feita na aliança com Davi, que viria alguém que ocuparia o seu trono para sempre, que era Jesus. Jesus, filho de Davi, descendente da tribo de Judá. Ele veio morrer no teu e no meu lugar. Por que será que Cristo veio morrer? Porque a lei tinha que ser cumprida. E como o homem não podia cumprir a lei, Jesus veio cumprir no teu e no meu lugar, para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Segundo fala em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, porque estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para quê? Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fechamos com essas palavras de Paulo, que Jesus veio aqui para cumprir o preceito da lei, né? E ele diz assim: para que a justiça da lei, a vida de Cristo perfeita, né, fosse cumprida em nós. Deus não vê a nossa injustiça, mas vê a justiça aplicada na nossa vida. E mais ainda, que não andamos segundo a carne, não estamos produzindo os frutos da carne, e sim estamos produzindo o fruto do Espírito, que dia a dia faz essa transformação tão necessária na nossa vida, para que cada dia nós morramos para o mundo e vivamos para Deus. Cada dia nós não nasçamos para a carne, e sim para o Espírito. Porque os que, segundo a carne, os que são segundo a carne, têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, fechando com essa passagem, nós concluímos de que se existe sábado em Gênesis, claro que existe. O sábado é o 7º dia.